nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de Santa Verônica Giuliani, que ela possa interceder por nós junto a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, estamos no 15º capítulo da primeira parte do nosso manual Tecendo o Fio de Ouro, sempre pedindo licença às autoras Maria Emir e Silvia Maria Lima Lemos, que elas com tanto trabalho produziram esse material para nós. Então, nós vimos quase que desde o início, estamos estudando esta realidade, que os acontecimentos da vida em si não têm o poder de nos traumatizar a ponto de nos escravizar e nos paralisar. É aquilo que o pessoal chama trauma. Não é que os acontecimentos por si mesmos tenham essa força, esse poder. Muito bem. O que nos traumatiza e paralisa é a forma como lidamos com esses acontecimentos, ordenando-os para o desamor. Aquilo que a gente tem visto, né? É como a gente reage. Você vem e me diz uma palavra boa ou não tão bela, e como eu vou reagir? É isso que vai ficar como uma marca que me serve para caminhar, ou as palavras que eu disse podem também ser uma reação que me trava, me traumatiza. E assim também nossos julgamentos, pensamentos e tal. Muito bem, agora a gente queria ver nesse capítulo um testemunho, tá bom? Porque falar tudo bem, mas a gente precisa ver um testemunho, uma vida concreta na vida de alguém, uma história de uma vida. É isso que nós vamos ver. Como ilustração impressionante do concurso da graça de Deus e de nossa liberdade e responsabilidade com relação ao nosso passado, que continua vivo em nossas mãos à espera de receber um significado que só nós podemos lhe dar, vamos contar-lhe uma história sem dizer de quem se trata, tá bom? Não vamos dizer por enquanto de quem se trata, depois a gente vai saber. De qualquer maneira, é bom a gente repetir para a gente ir aprendendo, né? O concurso, ou seja, a ação da graça de Deus, Deus agindo, depois a nossa liberdade, a nossa responsabilidade em relação ao nosso passado, não é isso? Essa união de Deus e do homem faz maravilhas, é isso que a gente vai ver, tá bom? Adiantamos que tal história de vida seria um prato cheio para aqueles que ainda creem que acontecimentos traumáticos e lembranças dolorosas têm o poder de nos aprisionar. Os deterministas diriam facilmente que o personagem da história seria um candidato à síndrome de pânico, porque a gente vai ver daqui a pouquinho tantas coisas que aconteceram com esta pessoa. Então você diz, eu aposto que realmente essa pessoa desenvolveu síndrome do pânico, ou borderline, né? A pessoa fica surtando, uma hora está alegre, uma hora está triste, vítima de psicopatias mais ou menos graves, são doenças da mente, psicopatias. Teria toda uma coleção de situações traumáticas, de gravidez problemática. Essa pessoa, que a gente depois vai saber quem é, a mãe dela teve uma gravidez muito problemática, portanto ela teve uma gestação problemática, passou por perigo de morte desde criancinha, medos terríveis, sofreu rejeição, separação precoce da mãe, inadaptação social, não conseguia conviver bem, somatizações com que rechear sua leitura causal. E somatizações, não é isso? Por exemplo, por motivo de grande angústia, eu posso começar a ter dor de cabeça, posso começar a não caminhar, e por aí vai, sentir dor de estômago, arritmia cardíaca, são somatizações. Então vamos lá para a história. Eu praticamente vou ler porque é uma narrativa. Trauma sobre trauma. Nosso personagem nasceu depois que a mãe perdera 4 irmãos entre a idade de 2 meses e 5 anos. Muito bem, então
Essa mãe tinha tido 4 filhos e terminou-se por morrer todos os 4. E essa quinta que vem, será que não vai morrer também? É isso aí que a gente quer meditar. O quanto esta menina, já no ventre da mãe, sofria dessa ansiedade por parte da mãe, que depois certamente passara para ela, né? Cansada pela morte dos 4 filhos e de ambos os pais, a mãe passa sua gravidez em grande tensão e medo de que também aquele bebê venha a morrer. Portanto, essa mãe, além de perder os filhos, tinha perdido também os pais. Então ela está vivendo um momento difícil da vida e vem essa menina, né? Então essa mãe escreveu: tenho pesadelo todas as noites. Como eu vou criar esta criança? Espero não sofrer a dor de perdê-la. Imagina uma gravidez dessa, né? A ânsia da mãe, sempre, a qualquer momento, imaginando o pior de perder o seu bebê. Nascida a criança, a mãe a batiza com o mesmo nome da última filha morta, pois não tinha outro nome, uma vez que havia sonhado com um filho homem e a criança era uma menina. Durante os 2 primeiros meses de vida, a criança oscila entre vida e morte, acometida da mesma enfermidade que havia matado os outros. Então aqui, meus irmãos e irmãs, a gente tem que imaginar um pouquinho a psicologia desse bebê, não é? Que percebe esta angústia de todos aqueles que estão em torno a ele, o bebê, e ele mesmo vivendo dentro de si essa angústia de vir a morrer. Pois é, a mãe escreveu: não tenho mais esperança de salvá-la. Esta pobre criança sofre horrivelmente, corta o coração vê-la. Ela não tem repouso nem de dia nem de noite. Minha filhinha está doente, eu tenho medo de perdê-la. Estou atormentada, vejo os mesmos sintomas alarmantes dos meus filhos que morreram. A menina caiu como uma morta, não tinha nenhuma respiração aparente. Por mais que se procurasse um sinal de vida, não se encontrava nada. Então, ela teve um momento que a mãe pensou: morreu. É isso? A gente não tem nem respiração aparente. Ela tem mesmo os sintomas alarmantes dos outros 4 irmãos que tinham morrido. Então, é a situação tremenda. Quando a criança finalmente se recupera, acaba-se a produção de leite da mãe. Agora, um outro problema: a mãe não tem leite. Esta, obrigada a trabalhar mais do que deve, vê-se obrigada a recorrer a uma ama de leite. Com 2 meses, a menina é levada a uma ama que habita 2 horas de sua casa. Este exílio vai durar 1 ano e meio e trará, como para qualquer criança, o sentimento de ter sido abandonada, tá bom? Então aqui é uma leitura interessante. Ela tem que se ausentar diariamente. Ele diz aqui que passa logo uma semana, de segunda a sexta passa com essa ama de leite, e volta sábado e domingo para ficar com os pais. Então o que acontece? Quase 2 anos isso. O que acontece? Alguém interpreta que ela pode ter experimentado, porque as crianças realmente só pensam assim, né? Quando a mãe não pode dar atenção, ela raciocina: não gosta de mim. Ela não raciocina: não, a mamãe tem que trabalhar. Ela não raciocina assim. Então ela certamente pensou isso, de ter sido abandonada pelos pais. E quando ela volta para passar sábado e domingo, chora muito, porque não se sente à vontade nesta casa dela, né? Passa a visitar os seus, grita desesperadamente. Então, aos sábados e domingo, ela grita muito, parece que sente estranheza diante da sua mãe e do seu pai. Dizia que ela rejeita inconscientemente a sua mãe, que a considera uma estranha. Então aqui já é uma outra leitura, se diz que talvez ela mesma já estava rejeitando os próprios pais por tê-la rejeitado, no sentido de ter deixado ela de segunda a sexta para ser amamentada na casa de uma estranha. Quando a menina tem apenas 4 anos, sua mãe morre de câncer. Agora um outro problema, ela sofre um luto, se torna órfã de mãe. Com 4 anos de idade, as irmãs e o pai tentam suprir a falta da mãe.
O pai e as irmãs cuidam dela, mas a menina tem medo de tudo, sobretudo do escuro. Ela desenvolve esse pânico do escuro. Aos 8 anos é internada em um colégio de religiosas, onde 4 anos mais tarde cai doente. Depois é internada e depois adoece. Nesta época, a irmã, a quem chamava de mãe, sai de casa sem preparar a menina para a separação. Isso aqui a gente está falando rapidamente, mas para quem conhece a história dessa menina, ela sofreu muito porque essa irmã mais velha, que ela a considerava mãe, porque a mãe tinha falecido, ela vai embora para ser freira, sem preparar a menina, simplesmente ela vai. Ela sofreu muito, né? Se sentiu nada, um zero à esquerda. Como se não bastasse, em seu colégio de freira, recusam brutalmente admiti-la para a primeira comunhão com a qual sonhava e para a qual vinha se preparando, pelo motivo de que faltava 2 dias para completar 10 anos de idade, que era a idade para receber o sacramento. A gente fala sempre rapidamente, mas é bom que você imagine ela vendo as coleguinhas, né? Todas elas bem preparadas e tal, e tal, e tal. Quando chega 2 dias antes, você não pode. Para ela, essa menina piedosa, amante de Deus, isso foi um baque tremendo. Doente, a menina é acometida de tremores estranhos e de crises de terror, jogando-se contra o leito e atirando-se apavorada no chão. Então ela está perturbada mesmo, né? Crises de terror, tremores estranhos, se joga no chão. Sua enfermidade se agrava e será salva milagrosamente pelas orações da família e a intervenção de Nossa Senhora, porque na casa dela tinha uma imagem de Nossa Senhora do Sorriso, e no auge mesmo da dor de cabeça que ela sentia, que quase a levava à loucura, a família invoca a ajuda de Nossa Senhora, ela recupera a serenidade. Mal entra na adolescência, em uma inesquecível noite de Natal, ocasião especial para toda a família, ouve do pai adorado por ela uma frase dita à irmã, sem nenhuma intenção que ela ouvisse. Nesta frase havia ao mesmo tempo crítica e rejeição à menina, a ela. Segundo ela mesmo narraria mais tarde, foi um momento dolorosíssimo. Muito bem. Essa história aqui é porque eles tinham uma brincadeira com a família. E o pai amado dela disse uma frasezinha tipo assim: olha, isso aí já acabou, já era. Tipo assim, você não é mais criança. Isso para ela foi talvez a maior dor que ela até então tinha sofrido. Pois é, meus irmãos e irmãs, estamos vendo o testemunho de uma vida, né? Quantas lembranças dolorosas tem essa menina, não é verdade? Quantos traumas deve ter, a gente pensa, né? Quanto material recalcado em seu inconsciente, quão problemática será pelo resto da vida? Talvez a gente pense assim, talvez você já tenha até já adivinhado essa menina, surpreendentemente. Ela tornou-se alguém com um comportamento antissocial, psicopata, não é isso? A gente pode pensar, essa menina certamente seria uma antissocial ou uma psicopata. Mas na verdade, agora eu vou revelar um pouquinho dessa menina, ela se tornou uma santa. Você acaba de ler o resumo dos primeiros 12 anos da vida de uma santa, tá bom? Só um resumo. De Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, uma das maiores santas da França e doutora da Igreja. Tá bom? Proximamente, próximo capítulo, a segunda parte desse capítulo, nós vamos meditar mais um pouquinho desse testemunho irrefutável do poder da graça de Deus em nosso passado. Paz e bem para todos.